Então, vamos continuando, então, aqui da parte dos chassis. Então, o chassi, tá? Ele é feito de metal ou ferro e é onde é colocado os filmes virgens para ser feito o exame, tá? Essa é a definição do chassi. Então, a gente tem os vários tamanhos, como eu estava falando. Esse 35 por 91 não é todo local que vai ter, tá? Porque esse filme é bem caro, muito caro, e é somente para membros inferiores, escanometria e coluna total, tá? Não é todo local que realiza esses exames. Então, ali no caso, na Unimed, como eles têm o DR, não tem esse chassi. Por quê? Porque o DR não aceita acoplar nada, tá? Então, quando a gente precisa realizar escanometria e coluna total, a gente faz em partes. A escanometria, ela é 3 partes: quadril, joelho e tornozelo. Então, é feito as 3 partes, só que após a gente tem que montar ela como se fosse o filme desse tamanho. Então, fica mais demorado. E a coluna total a gente faz da cervical até onde pegar da lombar e da lombar para cima, até onde pegar. E depois a gente tem que contar as vértebras e montar. Então, é um serviço mais demorado, mas dá para ser feito, tá? Até aqui, alguma dúvida? Podem perguntar, viu? Não se acanhem. Então, vamos lá. Sobre a orientação do chassi ou do cassete, tá? Isso vocês vão escutar muito. Longitudinal ou retrato. Ele fica no comprido, tá? A parte mais longa fica na vertical. Transversal ou paisagem. A parte mais longa fica na horizontal, tá? E diagonal é de uma ponta a outra ponta. Então, essa é a diagonal. Nessa posição, o que a gente utiliza? Principalmente raio-x de perna e de coxa, tá? Se eu fizer nessa posição, eu não vou conseguir pegar as duas articulações, tá? Que são necessárias. Qualquer raio-x que a gente fizer de extremidade, cotovelo, antebraço, não, principalmente assim, antebraço, húmero, perna e coxa. Eu preciso as duas articulações, tá? Por isso que é feito na diagonal. Essa parte aqui, tranquilo? Sim. Aqui, então, o nosso cassete, tá? No lugar do processo químico, é utilizado, então, esse cassete, que ele armazena as imagens, a energia do raio-x, e ele é estimulado para revelar quando a gente coloca ele na digitalizador, tá? Então, aqui, os tamanhos que a gente tem de cassete. 35 por 43, 24 por 30, 18 por 24 e 15 por 40. Esses são o básico em todo o serviço que utiliza cassete. O detector digital, então, que é essa placa, ele tem esse cabo que é conectado ao aparelho de raio-x, tá? Aqui que fica a nossa imagem. Não utiliza filme, não utiliza nada, somente esse detector. No momento que é feito o raio-x, é passada essa imagem para o nosso computador, tá? Então, numa sala de raio-x, o que a gente cuida sempre? A luzinha. Se ela estiver vermelha acesa, não entra porque está sendo realizado o exame. Vai levar um raio-x, tá? No caso, lá na Unimed, quando a gente está com o paciente na sala, a gente fecha a porta com a chave,
para não ter esse perigo de entrar alguém. Mas é sempre bom cuidar. Luz vermelha acesa, não entra. Mulher grávida. De jeito nenhum pode ficar na sala e a gente não realiza exame de mulher grávida. A não ser que venha por escrito de um médico, tá? Que precisa do raio-x e que é para pôr proteção e realizar o exame. Aí a gente faz, senão não. Acompanhante. Somente fica na sala acompanhante, pessoa idosa, criança e caso algum pai ou alguma mãe de algum adolescente se recuse a sair e queira ficar. Aí a gente acaba deixando, tá? Mas ali com os seus 16, 17 anos, a gente já não deixa ninguém ficar, porque não tem necessidade. O adolescente vai realizar o exame, não tem por que pai e mãe participar e levar a radiação, tá? Então, somente quando for necessário que o acompanhante vai ficar na sala. E sempre colocando a proteção, tá? Sem a proteção não dá para deixar ninguém. E o paciente também. Dependendo da região que for radiografar, se for raio-x de tórax, a gente coloca a proteção da cintura para baixo. Se for raio-x de quadril, a proteção vai para cima. Sempre colocando proteção, tá? Os nossos EPIs, que é o dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, tá? O trabalhador é nós, os técnicos. Então, o EPI, ele é exclusivamente para nós, mas os acompanhantes utilizam também, tá? É fornecido para eles, principalmente avental e protetor de tireoide, para quem for ficar na sala. Mas a função dos EPIs é exclusivamente do trabalhador, do técnico, tá? Então, a gente tem a luva, tá? Tem esses vários tipos aqui. Também é para mão. Os aventais, são bem pesadinhos. Óculos pulmífero, protetor de tireoide, ou só essa mini saia que a gente chama, tá? Dependendo do raio-x, se é um raio-x de mão, a gente põe esse aqui. Fica no colo do paciente e é colocado esse. Ou se a gente vê que o paciente vai dar problema, a gente põe um desse aqui, tá? O avental. Mas geralmente é utilizado esse para raio-x simples. Então, aqui os nossos EPIs. O dosímetro. A função do dosímetro. O dosímetro, ele é utilizado para medir a exposição que o técnico, dentro de um prazo ali de um mês, recebeu de radiação, tá? Então, uma coisa que vocês anotem aí para vocês. Dosímetro não é EPI, tá? Por quê? Porque ele não protege de nada, ele simplesmente vai medir a exposição que a gente recebeu durante o mês, tá? Professora, eu gostaria de tirar uma dúvida. Pode perguntar. Assim, eu trabalho num consultório odontológico, né? Eu não faço raio-x, né? Uhum. Mas quem faz são os dentistas. Eu teria que usar o dosímetro? Ou Não, só os porque dentistas que usam? não tem necessidade, sabe por quê? Porque a Ah, radiação do aparelho de raio-x odontológico é menor que o de mamografia. então daí no caso nem eles precisam usar o Não, dosímetro? não tem necessidade. Porque assim, Tá. E é que nem muito assim, não baixa. é uma clínica que faz, eles não é uma clínica que faz raio-x todo dia, só eventuais, né, situações assim. Sim, sim. Vou desligar minha bateria do Note. Mas assim, ó, não tem necessidade, tá? De tu usar. O técnico que for realizar lá, se ele usar, tranquilo.
mas você não tem problema nenhum, porque o aparelho de raio-x odontológico, a potência dele é muito baixa, tá? Ah, sim, entendi. E outra coisa, então, não esqueçam, dosímetro não é EPI. Essa pergunta cai até em concurso, tá? Então, já fiquem gravando na cabeça. Dosímetro não é EPI. Eu já peguei uma prova de concurso que caiu essa. O raio central, então. Qual que é a função desse raio central? Quando a gente posiciona um paciente, a primeira coisa que a gente cuida é o raio central. Por quê? Porque, assim, ó, o raio central, ele vai me definir a estrutura que eu vou radiografar. Como no tórax. Ele fica aqui, nível de T8, T7, tá? Então, eu posicionando o raio central aqui, eu sei que eu vou pegar toda a estrutura que eu preciso do pulmão. Não vou cortar nada e vou conseguir pegar essa estrutura. Essa que é a importância do raio central, posicionar direitinho. Se a gente aprendeu que no tórax o raio central vai nível de T7, T8, não adianta eu colocar ele mais para cima ou mais para baixo. Por quê? Porque aí eu vou cortar os ápices pulmonares ou os seios costofrênicos, tá? Essa que é a função dele. Mesma coisa o quadril. Se eu colocar o raio central aqui em cima, eu vou cortar aqui embaixo, a cabeça do húmero. Também não vai resolver, não vou ficar com a imagem boa. No raio-x de coluna dorsal, se eu colocar o raio central aqui em cima na incisura jugular, eu vou perder as vértebras inferiores, tá? Então, isso que a gente cuida. Sempre, sempre o raio central bem posicionado, tá? Isso vocês vão escutar muito. Agora, nas técnicas, é só o que vocês vão escutar é raio central. Então, retornando aqui, uma breve retomada, o que é os raios-x? Então, raio-x é radiação ionizante, tá? Não esqueçam disso. Não é aquela não ionizante. Sempre vai ser a ionizante, tá? Aqui eu coloquei um breve resuminho, só para recapitular. O tubo de raio-x. A função dele, então, é produzir a radiação, tá? Essa que é a nossa função do tubo de raio-x. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque provavelmente tiveram bastante em física. Lembram ainda ou não? Gente? Vocês querem que eu explique? Não. Eu acredito que tiveram bastante na física, até cansaram de ver produção de raio-x. Até o desenho a gente lembra que fazia. Fizemos até desenho. Viu só? Então tá ótimo, então já sabem bem. Só coloquei aqui para a gente relembrar, tá? E outra coisa que é bem importante, então, para a gente cuidar na imagem. Fatores de exposição. O KV, tá? Isso a gente tem que cuidar muito quando a gente for fazer o raio-x. Então, o KV é responsável pela força de atração dos elétrons. Então, ele é o contraste radiográfico, tá? Ele é os graus de cinza na imagem. Então, a gente tem que controlar o KV por causa disso. Se colocar muito KV, ele vai ficar a imagem preta. Se colocar pouco KV, vai ficar uma imagem branca. Tem que ter um nível, tá? O MA, ele é responsável pelo enegrecimento da imagem, a quantidade de fótons, tá? Também não podemos colocar muito MAS. O MAS e o KV, ele é tipo uma balança,
tá? Se eu colocar bastante KV, o MAS tem que ser baixo. Se eu diminuir o KV, eu tenho que aumentar o MAS. Eles têm que ter um equilíbrio entre os dois para a imagem ficar boa. Aqui eu coloquei um resuminho, então. O KV representa a tensão elétrica e o MAS a corrente elétrica, tá? Só para a gente recapitular. Aqui, então, é a balança que a gente tem que ter, né? O equilíbrio. Quando o KV aumenta, o MAS deve diminuir. Nunca esquecer disso. E quando o KV diminui, o MAS aumenta, tá? Então, temos que... Professora. Oi. No raio-x convencional, então, a gente precisa calcular, tanto um quanto o outro. Mas existe uma tabela, né? Sim, tem a tabela base sempre. Que é ela vai pelo tamanho normal, tá? Pelo peso da pessoa? É, mais ou menos tamanho? assim, ó. Essa tabela básica, em qualquer aparelho de raio-x, ele é calculado para uma pessoa entre 70 e 85 quilos, tá? Então, daí a gente tem uma base. Vamos dizer assim, se eu ver que o paciente é maior que eu ou menor, eu vou diminuir ou aumentar o KV. Tu sempre faz uma média assim. Tu se analisa e diz, tá, para mim eu daria tanto. Seria tanto meu KV, meu MAS para o meu exame, o raio-x de tórax. Aquele paciente que eu vou fazer agora, ele é maior que eu, mais gordo. Eu vou ter que aumentar o KV e o MAS. Se ele for menos, for magro, eu vou diminuir esse KV e o MAS. Tá? Sempre assim. Sempre... Pode falar. E no raio-x, então, digital, ele praticamente vem pronto, então? Vem, mas tu tem que fazer essa mesma análise, tá? Porque todos os aparelhos, eles vão ter uma tabela para uma pessoa nessa faixa de quilos que eu passei para vocês. Sim. 70 a 85 quilos, tá? O que tu vai cuidar só é isso. Se o paciente que eu vou fazer o exame é um raio-x de tórax, ele é magro, bem mais magro que eu tenho que usar menos. Eu vou diminuir esse KV e esse MAS, tá? Já se é um raio-x de mão, o raio-x de mão é básico, tá? O raio-x de mão não muda. Por quê? Não interessa se a mão é mais gordinha ou não. A densidade é menor, tá? Então, o que a gente cuida sempre é o raio-x de tórax, de abdômen, principalmente de abdômen, que muda o KV e o MAS. As extremidades não mudam, tá? Tá bom, obrigada. Isso, eu tinha dúvida nessas pequenas estruturas, né? Tipo de um pé, de uma mão, de um braço. Essa parte não vai mudar. Esse aí não já vai mudar, né? É fixo, tá? Tá bom, obrigada. É fixo. É a mesma coisa que crânio. Crânio também não muda, e nem os seios da face, tá? Só muda a estrutura que a gente vê que aumenta, que é o tórax e o abdômen e o quadril, tá? Dependendo da quantidade de gordura que o paciente tem. Então, fatores de qualidade de uma imagem que a gente precisa observar. Densidade, contraste, resolução e a nitidez, tá? Isso aqui sempre a gente vai ter que observar na imagem. O que seria cada um? Densidade, então, MAS. Contraste é o KV. A resolução é o nosso ponto focal. Eu vou explicar para frente agora. E a distorção é o alinhamento do objeto, tá? O alinhamento do raio central. Por isso que eu expliquei antes para vocês o raio central. Tem bastante coisa, né? Então, a nossa densidade é o grau de enegrecimento na imagem processada, tá? Ela que vai escurecer ou deixar a imagem clara. É o MAS. Aqui já tem ela explicando direito de novo. Então, ela é definida pelo grau de enegrecimento, tá?
Esse grau de enegrecimento controla a quantidade de radiação emitida no exame. Tá? Então, a gente tem que saber dosar o MAS. Isso aqui é uma imagem com alta densidade, tá? Vocês verem que ela ficou praticamente um tom de cinza total. A gente não consegue definir bem a patela, as laterais aqui do joelho, tá? Ficou uma imagem muito ruim. Ela ficou muito escura. Essa outra já ficou com baixa densidade. Muito clara. Foi pouco MAS. Tá? Então, para a gente saber que a imagem ficou boa, tem que ser assim, ó. Tá? Essa é uma imagem correta de MAS. A gente consegue definir aqui, ó, a patela, as laterais do joelho, até a gente ver aqui um fragmentozinho bem pequenininho, os meniscos, tudo direitinho aqui, ó. Tá? Então, essa é a nossa densidade média, que é adequada. Tranquilo? O contraste. Contraste é a diferença visível na densidade de estruturas da radiografia. Então, o contraste é a diferença entre os tons de cinza, tá? Na radiografia. Quanto mais KV que a gente pôr, menos será essa diferença de contraste, tá? Então, a gente tem que cuidar muito a parte do KV. Aqui eu tenho uma radiografia de coluna lombar, perfil. Não estão conseguindo ver nada, né? Porque a imagem ficou com muito KV. Ela ficou imagem preta. Totalmente. Aqui ficou mais branca, por quê? Porque tem os ossos do quadril, tá? Tem as duas cabeças de fêmur, tem os ossos da bacia. Então, é muito osso, ele fica a imagem branca. Mas aqui, que é a coluna, eu não consigo definir, tá? Então, essa imagem ficou com baixo contraste, muito KV. Essa outra aqui, alto contraste, tá? Foi pouco KV. Ela ficou imagem branca e preta, não ficou os tons de cinza. Isso aqui é um raio-x de coluna cervical, o dente do áxis aqui, só que eu não consigo definir, porque não aparece nada. O nosso contraste, então, médio, é essa imagem. Essa aqui é a mesma dessa. Olha a diferença. Olha aqui como eu consigo definir agora. A articulação, o dente do áxis, tá? A T1 e a T2. Isso aqui é da coluna cervical, que a gente vai fazer essa incidência transoral, tá? Essa, então, é a nossa imagem adequada no KV. A resolução, ou nitidez, é o grau de nitidez nas estruturas da imagem. Então, a visualização da radiografia, ela tem que ser bem nítida, tá? Uma imagem que vai permitir eu conseguir ver pequenas fraturas, detalhes ósseos mínimos. Então, a nitidez, resolução ou detalhe são todos a mesma coisa, tá? Fatores, então, que controlam a nitidez vai ser o foco fino ou foco grosso, a distância foco-filme e a distância objeto-filme, tá? O que é isso? O pequeno ponto focal, foco fino, tá? A gente vai utilizar sempre que possível, que aí melhora os detalhes. Quanto menor o tempo de exposição, melhor vai ser para a imagem. Vai evitar os movimentos voluntários e involuntários. Então, para o paciente não se mover, tá? Quanto mais rápido for o meu raio-x, menos ele se move. A velocidade do filme ecrã, isso no caso também aqui é do aparelho, ele tem que ser rápido.
tá? Tem aparelhos que tu prepara e ele demora muito para disparar o raio. Então, aqui tem que ser rápido. E aí também vai evitar os movimentos voluntários e involuntários. A DFOF, distância, foco, filme, tá? Sempre utilizar essa distância recomendada. Se o raio-x de tórax é 1,80 m, eu vou colocar 1,80 m, não 2 metros e nem 1,40 m, tá? Sempre o recomendado para evitar de dar uma imagem mais escura, mais clara, movimentada. DOF, distância, objeto, filme. Então, isso aqui é a distância do paciente com o filme. Sempre o mais próximo possível, tá? Quanto mais próximo ele ficar do filme, menos ampliação eu vou ter na imagem. Até agora, tranquilo? Falem alguma coisa, por favor. Tudo certo? Ah, tá. Vocês estão muito quietinhos. A distorção e a ampliação, tá? O que que é isso? É o paciente ficar... Por um raio-x de mão. Aqui está o meu filme. E aqui a mão. Se eu ficar com ele bem próximo, não vai ter ampliação. Já está contando tempo de novo. Tá? Aqui o filme e aqui a mão. Se eu já deixar a mão afastada do filme, ele vai dar ampliação. E se eu deixá-la inclinada, o raio-x não vai ficar perpendicular. Vai dar inclinação também. Então, sempre tentar alinhar os objetos que a gente vai radiografar, tá? Nunca deixar uma distância entre o filme e o paciente. Quanto mais próximo, melhor. Tem casos que a gente não tem o que fazer, tá? Mas precisa tentar, cuidar. Então, os fatores de controle da distorção: distância objeto-receptor ou objeto-filme, distância fonte-receptor ou fonte-filme, alinhamento do paciente com o receptor ou o filme e o alinhamento do raio central. Sempre alinhar esse raio central. Tá? Então, aqui a gente tem o esqueminha. Quanto mais próximo, menor a ampliação. Quanto mais distante, maior vai ser a ampliação. Mesma coisa com a distância da fonte e o receptor. Menor ampliação com ele mais perto. E aqui a maior ampliação se o objeto ficar mais... Aqui no caso, desculpa, ó, mais distante, o objeto fica menor. O raio-x de pulmão, 1,80 m. Se eu fizer com 1 metro, ele vai ganhar ampliação. Então, a gente tem que cuidar desses detalhes, tá? Se está recomendado lá, o raio-x de pulmão é 1,80 m, não faz com menos. Ele vai ampliar a imagem. Artefatos na imagem, tá? Isso a gente tem que cuidar muito. É qualquer objeto que o paciente venha a ter que não faz parte da anatomia dele, tá? Então, é corrente, anel, brinco, qualquer estrutura que venha a ter junto com ele que não precisa estar na imagem, tá? Seria, então, roupa com botão de metal, pedrinhas, brilhantes, qualquer coisa. Tem que fazer ele tirar tudo. E essa imagem aqui desse tórax, isso aqui é um artefato de imagem no filme que foi revelado, tá? Então, o filme que tinha um defeito. Mas igual a gente vai ter que repetir essa imagem. Aqui esse paciente ficou com uma roupa com zíper. Esse outro ficou com uma corrente e um brinco. Esse aqui é um bebezinho da UTI neonatal, tá? Não temos o que fazer, mas eu só estou mostrando que isso aqui é considerado artefato também, tá? Porque a gente não vai poder chegar lá e tirar as sondas do paciente de jeito nenhum, tá?
mas é considerado artefato. Esse aqui, não conseguiu tirar o brinquinho, também é considerado artefato de imagem. E essa paciente que fraturou o húmero, essa, como é que chama? Suporte móvel aqui para fixar, também é considerado um artefato de imagem, tá? Então, tudo que não faz parte do nosso paciente é considerado artefato de imagem. Aí a gente tem que pedir para o paciente retirar e repetir o nosso raio-x. Tá? Então, tudo que vier a interferir a qualidade do exame radiográfico é considerado artefato de imagem. Tá? Tranquilo até aqui? Oi, Sora. Fala. Qual é a distância foco-filme de raio-x de braço? 1 metro. 1 metro? Extremidades, todas são 1 metro, tá? Tanto superior como inferior. 1 metro. Raio-x de tórax, 1,80. Raio-x de seios da face e crânio, 1 metro. Mas isso aí tudo eu vou passar para vocês, tá? Nem se preocupe que nas técnicas, cada estrutura eu coloquei para vocês a distância, o tamanho do filme, o raio, a direção dele, tudo. Tá? Vai ficar bem explicadinho. Não vai ter problema. Deixa eu só parar aqui que ela vai cair de novo. Por enquanto, tranquilo? Sim. Sim? O que acharam dessa primeira? É bem melhor no Zoom a aula do que Mas lá é no isso aula. que eu digo. Porque assim, ó, eu consigo compartilhar o material e ir explicando. Se eu vou fazer pelo Sim. Facebook, eu só vou conseguir falar com vocês. Aí vocês vão ter que estar acompanhando o material de algum outro modo. Essa que é a diferença. O Facebook eu não sou muito fã, mas é que a escola está exigindo, né? O que a gente faz? Tem que se adaptar. Não estou conseguindo ver aqui. Só um minuto. Caso caia, eu forneço mais um link, tá?